Olá, queridos, aqui é o pastor Juliano Sossi e esta é mais uma devocional da Igreja Presbiteriana da Penha. Vou ler um texto lindo para você, texto de Romanos no capítulo 12, os versos 1 e 2 ensinam assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta é a pergunta que eu mais ouço como pastor. Pastor, como eu posso viver a vontade de Deus? Pastor, será esta a vontade de Deus para a minha vida? Pastor, qual será a vontade de Deus em meio a tantas decisões? Deixa eu dizer para você o que é a vontade de Deus. O texto diz que a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita. Esta é a vontade de Deus para a sua vida, que você viva uma vida boa, perfeita e agradável na presença dEle. Para isso você precisa fazer algumas coisas. Como viver a vontade de Deus? Primeiro você precisa apresentar-se pelas misericórdias de Deus como sacrifício vivo diante do Senhor, ou seja, a sua vida precisa ser uma vida diante de Deus. Você precisa confiar no sacrifício de Cristo na sua vida. E você precisa então se apresentar diante de Deus como alguém que vive para a glória de Deus. E esta nova vida baseada no sangue de Cristo Jesus será o vosso culto racional. Ou seja, você se apresentará para uma nova vida. Isto é santidade. É você reagindo aos estímulos de Deus. Isto é santidade. É Deus trabalhando o seu coração e transformando a sua história. Isto é santidade. É você tomando decisões concretas na sua vida para reagir à palavra de Deus, para reagir ao ensino da palavra de Deus. É você dizendo sim às promessas de Deus, é você dizendo sim aos mandamentos de Deus, é você dizendo sim à vontade de Deus, é você dizendo sim diante da palavra do nosso bom e maravilhoso Deus. O segundo movimento é um movimento de não conformidade. Como que você vive a vontade de Deus? Não se conforme com este século. Não seja conformado, ou seja, não tome a forma deste mundo. O mundo tem uma forma ruim. O mundo foi construído sobre uma forma ruim, a forma do pecado, a forma da malignidade. Não tome esta forma, ou seja, não se conforme com este século, mas seja renovado, transformado na sua mente, no seu coração. Pelo quê? Pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Evangelho. Seja você um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Percebeu? Vivendo para a glória de Deus. Não se conformando com este mundo, sendo transformado na sua mente e no seu coração. Dessa forma, você certamente experimentará a vontade de Deus. Uma vida boa, perfeita e agradável. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Bom dia, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja linda, maravilhosa, povo de Deus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Estamos reunidos para mais um momento de culto, de louvor e de adoração ao nome do nosso Deus. Nesta manhã de domingo, eu convido a todos para que leiamos o Salmo 85,
Esse salmo será logo mais pregado pelo reverendo Wellington, e nós já vamos lê-lo no início do nosso culto. Pede-se o perdão de Deus ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá, ou de Coré. Diz-nos assim a palavra do Senhor: favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós, prolongarás a tua ira por todas as gerações. Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Que Deus abençoe o nosso coração para entendermos esta palavra, e quando ela for pregada daqui a pouco, ela possa fazer todo sentido, todo significado à nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, muito obrigado pela bênção desse domingo, uma manhã tão bonita, um sol tão brilhante, ó Deus, tão forte, tão diferente do domingo passado. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é um Deus ímpar, singular, um Deus que transforma a face da terra em questão de segundos, um Deus que pode gelar e esquentar o planeta. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Acima de tudo, o Senhor nos dá o perdão, o Senhor nos dá a salvação em Cristo Jesus. A Ti, ó Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Aceite a Tua igreja, Pai, o culto que Te oferecemos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos que conquistamos em Cristo Jesus na cruz do Calvário, por tudo aquilo que Jesus fez por nós, pela sua obra de redenção, pela obra do Teu Espírito na nossa vida. Na mediação dele nós apresentamos a Ti a nossa adoração, o nosso louvor. E fala-nos, ó Deus, por Tua palavra ao nosso coração, quando ela for pregada. Usa o Teu servo como instrumento em Tuas mãos. É o nosso clamor, a nossa súplica, agradecidos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvemos a Deus. Vamos nos colocar de pé para louvar o nosso Deus nessa manhã. Salmos 24 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, a face do Deus de Jacó. Nessa manhã eu queria te convidar a buscar, por meio desses louvores, a face do Deus de Jacó. Busque comunicar com Ele, louvar Ele, exaltá-lo nessa manhã. Amém? Poder te foi dado nos céus e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus, o
Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai te exaltou. Vamos cantar de novo, todo poder. Todo poder te foi dado nos céus e na terra. Todo poder te foi dado. Deus, o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai te exaltou. Esse é o nosso Rei, manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. As vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos, o Senhor poderoso na terra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos, o Senhor poderoso na guerra. Ele é Jesus, desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos
Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Tu és o meu Senhor, Jesus. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Cante nome que é sobre todo. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. Ah, você pode cantar comigo essa parte? Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, tu és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Somente a igreja canta santo, santo, és incomparável, tu és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração. Mudar o mundo, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. A igreja pode se aceitar. Bom dia. Bom dia, meus irmãos. A máscara está impedindo você de falar um bom dia para o pastor. Que isso? Hã? Graças a Deus por esse dia, por essa manhã. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Que bom que você está aqui. Que bom que você está aí conosco, louvando a Deus aí da sua casa. Você que não pôde estar aqui presencialmente, mas Deus presente aí com você. Manuel é o seu nome. Eu quero agradecer a Deus e quero louvar a Deus pela vida da nossa igreja também. No dia 30 de julho nasceu Caleb. Eita, moleque que mama, gente boa. Aquele ali, eu vou te contar um negócio. O menino tem muita fome. E 7 dias depois, a Cíntia estava sendo internada para fazer um procedimento por conta de uma febre e tudo isso. E eu recebi centenas de mensagens, centenas de orações, de palavras de encorajamento.
E eu louvei muito a Deus, irmãos, porque as orações, as palavras de vocês fortalecem a nossa vida, dá ânimo, dá coragem, né? De ficar com aquele menino sozinho 3 dias dando uma madeira para ele. Mas graças a Deus tudo está bem, Cíntia está bem, totalmente recuperada, né? Cumprindo lá sua quarentena. E graças a Deus Caleb vai crescendo e engordando, né? Come muito, vai engordar mesmo. Muito bom. Depois de agradecer a Deus e aos irmãos por isso, eu quero convidá-los mais uma vez a abrir a palavra de Deus no Salmo 85. Ele já foi lido para nós no início desse culto, então, mas eu gostaria que você tivesse aí a sua Bíblia aberta, porque você vai me acompanhando conforme eu vou falando, você vai ouvindo o poeta cantar, e você vai, né, ali aprendendo mais de Deus e crescendo de graça em graça. Muito bem. O Salmo 85, Salmo dos filhos de Coré, né? Alguns estudiosos vão defender que esse é um salmo do exílio, né? Outros vão dizer que não, é antes do exílio ainda, né? É um salmo de Davi aos filhos de Coré, que é uma possibilidade em hebraico, né? E vão dizer o seguinte, que era no momento em que os filisteus estavam cercando ali o povo de Deus, e aí Davi se lembra do que Deus fez no passado. Se é um ou outro, não faz diferença no todo do Salmo, no que ele traz para nós de mensagem, de preciosidade da palavra, né? Eu fico mais, ainda tendo mais aos filhos de Coré mesmo aqui, apesar de alguns estudiosos cristãos, fiéis a Deus, servos de Deus, discordarem aí. Mas a nossa questão aqui, eu quero começar introduzindo esse Salmo, perguntando se todo mundo aqui sabe o que é Fórmula 1. Todo mundo sabe o que é Fórmula 1? Nem todos assistem, né? Estão aqui, as corridas geralmente aos domingos, né? Mas todos aqui sabem, né? O que é Fórmula 1. E nós temos aí o Hamilton, aí, um dos grandes pilotos da atualidade. Qual que é a missão de um piloto de Fórmula 1? Qual é a missão? A missão dele é pegar aquele carro mega potente que anda devagarzinho, Juliano. Tipo 300 por hora, assim, na curva ali, 280, 200, já pensou, irmão? Você ali, né? A missão dele é só dirigir esse negócio aí mortal e chegar em primeiro lugar e honrar a montadora, a Mercedes-Benz, a Ferrari, que contrata ele por alguns milhões, né? A missão fácil. Então imagina aqui comigo, esse piloto de Fórmula 1, faz uma boa eliminatória, está na pole position, ali na primeira posição, e ele faz uma excelente largada, e o homem vai adiante, primeiras voltas em primeiro ali, daqui a pouco ele escuta uma voz, distrai um pouquinho e derrapa na curva, rodou o carrinho, só 290, 300 por hora, perde alguns lugares de sua posição, mas volta para a corrida, e ó, pé no acelerador. Final da prova, Lewis Hamilton, primeiro lugar. O homem é bom de volante. Cumpriu a missão dele. Eu estou falando a respeito de missão, porque é exatamente isso que esse salmo me fez refletir nessas semanas. É uma missão, todo poeta do Senhor tem a missão de louvar, de exaltar, de glorificar ao seu Deus, através de sua poesia, de sua canção. E o salmista aqui do 1 ao 3, por isso que eu pedi para você abrir sua Bíblia, ele faz muito bem isso. E se você olhar aí no versículo 1, ele começa falando assim: favoreceste, restauraste. No 2, perdoaste, encobriste. Olha só, começa ele em primeiro lugar, é um hino de louvor, de gratidão. Ele está louvando a Deus, ele está agradecendo a Deus pelo que Deus fez no passado com o seu povo, pelo resgate, atos poderosos de Deus na história. Ele sai muito bem, ele está olhando para esses atos do passado, e ele vai bem. E você diz: um salmo de ações de graças, hein? Não. Do versículo 4 em diante, ele vê algo ao seu redor, ele dá uma olhada ali, pode ser o exílio, pode ser um cerco. E aí no versículo 5 e 6, dá uma olhadinha aí rapidinho, olha só.
Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Ih, derrapou na curva, hein? Está tratando o Deus da aliança como se ele quebrasse o pacto, como se ele fosse de duas palavras. Uma derrapadinha. A bênção é que do versículo 8 em diante, ele volta para a pista. E olha agora, escutarei. Voltou para a pista. E aí ele vai o 9, passa 1, passa 2, vai o 10, vai o 11, vai o 12, vai o 13 e termina de novo em primeiro lugar. Louvando e exaltando seu Deus, cumpriu a missão. A sua poesia, de algo que parecia agora que se transformaria num lamento, e ele ficaria aí reclamando da vida, ouvindo as questões ao seu redor, olhando para situações complicadas, ele termina agora e o salmo toma uma outra proporção. Agora é um salmo de confiança. Você sabe o que é confiança? Nos Salmos, um salmo de confiança é aquele salmo em que o salmista ainda está naquela situação, no mesmo cenário, ouvindo as mesmas pessoas, sentindo as mesmas ameaças, mas agora ele, pela fé, pelos olhos da fé, ele vê a mão de Deus chegando para socorrê-lo, e então toma outro rumo. Como é que isso aconteceu, pastor? Como é que ele cumpriu a missão dele assim? Duas coisas eu gostaria de compartilhar com os irmãos, a partir do versículo 8, que é a segunda estrofe desse salmo. Primeira coisa é que o servo de Deus em missão não ouve. Você está ouvindo? Você está ouvindo ou não? O servo de Deus em missão não ouve. Ué, como assim, pastor? Ficou surdo o menino? Há uma resolução pessoal aqui no versículo 8. O que você está lendo aí no começo do versículo 8? Por favor, você pode ler para mim, irmãos? Você olha assim, escutarei. Agora o salmista freou, parou, e ele fez assim nos ouvidos dele. Em hebraico, a ação do escutarei aqui é uma ação de resolução. É uma resolução pessoal, é uma decisão pessoal. Ele, diante de todas as vozes, de todas as ameaças que ele escutava, inclusive de sua própria voz, no versículo 5 e 6, nas linhas poéticas anteriores, que trazem certa dúvida, certo questionamento, até a voz da sua própria alma ele faz calar, ele tapa os seus ouvidos para não ouvir outras vozes. Ele está decidido aqui a não ouvir reclamações, não ouvir dúvidas, incredulidade, insegurança. Ele está resolvido aqui a não ouvir a voz dos reis, ele está aqui resolvido a não ouvir a voz dos soldados, dos cidadãos, dos inimigos e nem a sua própria voz. Não é isso que é importante na missão do salmista. O escutarei é interessante. Por que ele silencia todas essas vozes? Por que ele resolveu escutar enquanto ele estava falando e agora ele fica em silêncio? E ele diz, escutarei. Por que ele faz isso? Por que ele resolve fazer isso? E aí, na nossa tradução, pede-se uma pergunta que tem bem no meio desse versículo. Que é, Maedaber. Maedaber. O que significa isso? Por que ele decidiu isso? Porque surgiu uma pergunta. Quem vai falar agora? A pergunta diante da missão, diante da dificuldade, é: quem eu vou ouvir agora? E aí a resposta vem: quem vai falar agora é o Senhor Deus, é o Senhor da aliança, do pacto. Você lembra lá Zacarias? Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele vai falar. É como se Ele lembrasse aqui das palavras do profeta: agora é silêncio, quem vai falar? É Deus, então eu preciso, é o dono da missão que vai falar.
é aquele que me fez, que me enviou, que me capacitou a cumprir uma missão. E do que Deus vai falar? Vocês acabaram de ler. Ele vai falar de paz. Que paz é essa? Para quem está na guerra, não é? Para quem está num cerco ou no exílio, que paz é essa? Ah, pastor, é a paz agora que acabou a guerra, não tem mais tiroteio, não tem mais morte. É a paz agora daqueles que ficam livres do cerco. Não, a Shalom de Deus vai muito além da paz em meio à guerra. A paz que Deus vai falar, sabe qual é? É aquela paz que excede todo entendimento, que produz harmonia, que produz calma, que produz perseverança em meio às dificuldades da vida. É agora o que Deus vai falar, vai trazer reconciliação, vai trazer aqui amizade novamente. É o fim das guerras, não apenas externas, mas as guerras da alma, do coração. Ele vai falar sobre isso. É saúde e integridade para o corpo, mas para a alma. E lembre-se, ele ainda está na mesma situação. Mas Deus vai falar. Não vale a pena ouvir outra voz. Vale? Não vale a pena. Deus vai falar. E vai falar exatamente sobre o que ele precisa. Ele falará de paz ao seu santo povo para que esse jamais volte à insensatez. Que insensatez? De duvidar dele, de questioná-lo a respeito de sua palavra, de sua aliança, que é inquebrável, inviolável. Ele vai falar de paz. Cristão, nós estamos comemorando agora, nesse mês de agosto, em especial o 12 de agosto, o mês das missões na Igreja Presbiteriana do Brasil. Porque há 161 anos atrás, um jovem não ouviu as vozes internas e externas e veio para o Brasil. Simonton chegou no Brasil e foi usado pelo Deus que falou com ele, o mesmo Deus que falou com o salmista. Cumpriu a missão. Qual é a voz que você tem escutado na sua caminhada, na sua peregrinação, no desenvolvimento, nas dificuldades da missão? Quando você se sente acuado por um coronavírus, quando você se sente acuado pela falta, as vozes da sociedade, dos repórteres, dos presidentes, dos médicos, as vozes da ciência, as vozes dos seus parentes, dos seus amigos. Vale a pena silenciar todas elas. Acalmar seu coração e ouvir o que Deus tem para falar a respeito da paz. Aqui, irmãos, é uma palavra messiânica. Você lembra de Isaías capítulo 9, versículo 6? Quem é o príncipe da paz? Você se lembra também do profeta Zacarias, lá no capítulo 9, olha que interessante, versículo 9 e 10, ele diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco da guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar. É o príncipe da paz que vem, e é Deus que está falando. Vai acabar as guerras, a insegurança. O servo de Deus em missão deixa de ouvir as vozes da cultura, da sociedade, dos inimigos do evangelho, e a sua própria voz, suas próprias dúvidas precisam ser silenciadas, para que você possa escutar apenas, como Jesus disse em João 10, 27, as minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz. Ouça a voz do seu Deus e tome uma decisão. Fique quieto e escute. Seja abençoado com paz, porque o príncipe da paz veio, e havendo Deus falado de tantas maneiras,
agora nos fala através do seu Filho Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. O seu Filho que venceu todas as guerras que nos destruiriam, e não nesse tempo apenas, mas eternamente. O seu Filho que domina de mar a mar. O seu Filho que venceu inclusive o nosso maior inimigo, a morte. E ela já não pode mais dominar o nosso coração na missão. Enquanto estamos na missão, enquanto seguimos para cumprir a ordem do Senhor, irmãos, a morte não pode nos assustar, não pode nos assombrar. Então não tenha medo de vir cultuar ao Senhor na igreja. Não tenha medo de continuar falando de Jesus ao seu vizinho, que seja 1,5 metro de distância, sem problema. Mas fale de Jesus, apresente paz para a alma desse homem, dessa mulher, desse jovem que está perturbado em meio às guerras da vida. Você tem uma missão, não tem? E o príncipe da paz vive em você, vive em mim. Amados irmãos, quando ele termina o Sermão do Monte, maravilhoso, Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, ele tinha acabado de falar de espiritualidade, tinha acabado de falar de oração, de jejum, tinha acabado de falar de esmolas, tinha acabado de falar de vida familiar. Jesus tinha acabado de falar sobre tudo, como seus discípulos tinham que seguir no trilho da missão. E ele diz no final: aquele que ouve a minha voz e guarda as minhas palavras e a pratica, sabe quem ele é? É um sábio missionário que constrói a sua casa na rocha, que depende da voz de Deus, da paz de Deus, do cuidado de Deus. E tudo que vier é lucro. Vamos em frente, irmãos. Vamos adiante. Nós temos uma missão. Segunda coisa que nós vemos aqui, segunda coisa que aprendemos aqui. Primeiro, o servo de Deus em missão não ouve. E em segundo lugar, do 9 em diante, agora ele não vê. Fácil de você gravar. Não ouvir, não ver. O que acontece aqui agora é o que João Calvino diz, quando ele diz que a Bíblia se torna a lente dos nossos olhos. E nós passamos a ver o mundo, as situações da vida de outra forma. Porque a Bíblia se torna a nossa lente principal, o binóculo espiritual. Ela se torna a nossa própria visão no mundo. E nós deixamos de ver com olhos humanos, carnais, e passamos a ver pelos olhos da fé. Ela é o nosso guia. A palavra de Deus nos faz ver a vida de outra forma. E olha só, após ouvir a voz do Deus que traz paz ao seu coração, agora o poeta tira os seus olhos das guerras. Agora ele tira os seus olhos da maldade humana produzida na guerra. Ele tira os seus olhos da injustiça, da fome, porque a terra não produz, a terra foi queimada, foi saqueada, não há frutos, então há fome. Mas ele tira os seus olhos da fome, ele tira os seus olhos da mentira que o rodeia. Ele não está vendo mais como os homens veem. Seus olhos não estão fitos mais nas coisas terrenas. Essa não é a realidade final mais para o salmista. Seu coração saiu de tudo isso. Seus olhos estão na eternidade. Foram tirados das coisas perecíveis dessa terra. Amados irmãos, aqui é o futuro escatológico. Aqui é o salmista olhando para a concretização de todas as coisas. Aqui é o salmista deixando de olhar para as coisas à sua volta e olhando pelos olhos da fé na manifestação deste que veio em carne, que nele mesmo se reuniu graça e verdade, como João diz a nós no capítulo 1. Graça e verdade é vista em Jesus Cristo, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade que se encontram no versículo 10, elas vêm somente através da pessoa bendita de Jesus Cristo.
O salmista, ele deixa de olhar essas coisas à sua volta, que o incomoda, que o chateiam, e agora ele passa a olhar por aquele que será enviado, aquele que é bom, o único que é bom, que é Deus encarnado. Do versículo 12 do Salmo: Deus nos enviará, Deus nos dará o que é bom. O poeta passa a ver, irmãos, a única pessoa em quem a justiça e a paz se tornam a mesma coisa. Versículo 10: a justiça e a paz se beijaram. É somente em Jesus Cristo, é somente na pessoa de Jesus Cristo, que você tem o encontro perfeito da justiça e da paz que o homem precisa. E onde você vê a justiça e a paz, pastor? No seu nascimento. Onde você vê justiça e paz se encontrando? Verdade, na sua cruz. Enquanto ele era castigado pela ira de Deus, a justa ira de Deus, que deveria cair sobre mim e você, a justa ira de Deus que todo pecador deveria receber como salário pelo seu pecado, ele leva sobre si na cruz. E ao mesmo tempo em que a justiça é plenamente manifestada, e que ele dá a nós o que lhe pertence, e toma em seus ombros o que é nosso, a paz se derrama sobre a minha vida e a sua vida, sobre a vida de todo servo e serva de Deus em missão no mundo. A paz, agora a reconciliação entre Deus e o homem. Agora há um novo e vivo caminho, e ele diz: está consumado, e o véu se rasga de cima a baixo. Justiça e verdade. Amados, é o justo sendo entregado no lugar dos injustos. E uma pergunta a você: o que você está vendo nesses dias? O que você vê? O que você vê? Se você não tirar os seus olhos das coisas momentâneas, passageiras, desse tempo, e não colocar os seus olhos no autor e consumador da sua fé, você vai fracassar na missão. Você não cumpre a corrida. Então hoje esse salmo nos faz refletir a respeito de um servo de Deus em missão. O salmista completou a dele. E você? Vai completar a sua? Quem você ouve? Para quem você olha? O que você está vendo? É tempo de olharmos para o Senhor. É tempo de tirar os olhos da terra, das coisas terrenas, e olhar a manifestação da glória que vem dos céus, que desceu dos céus, que esteve entre nós. Justiça e paz se encontram nele. Tudo que eu e você precisamos está em Jesus, só em Jesus. E é isso que as pessoas precisam saber, e é isso que você deve pregar, e é assim que você deve viver, porque assim Ele te levará a concluir a carreira, e assim a eternidade, essa eternidade gloriosa, maravilhosa, aguarda você e a mim. Um homem chamado William Carey nasceu em 1761, numa família pobre de tecelões na Inglaterra. William Carey era um menino muito esperto. Estranhamente, William Carey aprendia línguas sozinho, e não eram línguas estranhas. Ele aprendeu latim sozinho. Depois, com a ajuda de um amigo universitário, aprendeu grego. Depois do grego, sozinho, misericórdia, que vergonha, Juliano. Hebraico. Hebraico, só, meu Deus do céu. A gente hoje tem esses negócios aqui e sofre, irmão, só aprendeu hebraico. Ele aprendeu. Aprendeu italiano, neerlandês, francês, bengali e mais 44 idiomas.
William Carey é considerado o pai das missões modernas. Você sabe por quê? Porque esse menino cresceu e aos 18 anos o jovem William foi impactado pelo avivamento, por aquelas pregações das missões, do eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, e ele foi alcançado e o coração dele começou a arder por missões, e ele entendeu que Deus estava chamando ele para as missões, e trabalhando como sapateiro. Num certo dia um amigo médico voltou da Índia, era um missionário voltando triste, porque lá a coisa estava terrível, os missionários estavam sendo perseguidos, estava proibido dar documentos ou autorização para que missionários entrassem naquela terra e falassem do amor de Jesus. E William Carey sentia aquela chama consumir o seu coração, o seu peito, e ele sentia a necessidade, ele ouvia a voz do mestre falar com ele enquanto ele trabalhava, ele olhava um mapa mundi que ele mesmo fez à mão, e estava na parede da sapataria, e ele orava e dizia: Senhor, eu quero ir, Senhor, me leva, Senhor. E as pessoas diziam: William, você é louco, lá não dá, rapaz. Você não está vendo os missionários voltando? Você não está vendo a perseguição? Você não sabe falar a língua deles? Você está maluco, rapaz? O que você vai fazer lá? Numa das reuniões em que ele, William Carey, junto com outros 11 pastores, fundaram uma missão, e o coração dele ainda ardendo, né? E ele diz assim: eu quero ir para a Índia. Você sabe o que aconteceu? O pastor, líder dos pastores, olhou para ele e falou: rapaz, senta aí, rapaz, fica quieto, porque quando Deus quiser salvar os pagãos lá na Índia, Ele não precisa de mim nem de você não, Ele vai fazer isso. O que você faria ouvindo essa voz? O que você faria do seu líder? William continuou na peleja, irmãos. Ele foi adiante. E quando chegou a oportunidade de pegar o navio e ir para a Índia, ele tomou. E sabe o que ele ouviu da sua esposa? Da Dorothy. Dorothy, cuidado com esse nome, missionários. Brincadeira. A Dorothy disse: William, você vai sozinho, porque eu e meus filhos não vamos com você. Nós não vamos para aquela terra. Ele não ouviu essa voz. E ele foi para a Índia. E o interessante é que a Dorothy foi sim. A Dorothy foi com os filhos. Na segunda tentativa, ela vai. E o William, esse homem com o coração em chamas pelo Evangelho, pela missão que o impulsiona, que o leva, que não o deixa ouvir as vozes, também não vê as condições adversas, porque nem documento de autorização ele tinha. Quando ele chegou na Índia, ele foi proibido de desembarcar, proibido, depois de viajar mais de 4 meses. Já pensou? Você pega 4 meses, passa mal, fica com fome, com frio, com medo de afundar naqueles barcos, meu Deus do céu, e chega lá no lugar e agora você olha a situação e não pode ir, não pode descer. Mas ele não olhou para isso. Os olhos dele não estavam fitos na perseguição que os missionários estavam sofrendo. E em 1793, com 32 anos de idade, William Carey coloca o seu pé naquela terra e nunca mais sai de lá. Fica lá durante 41 anos. Serve a Deus na Índia. Eu não entendo humanamente, mas espiritualmente eu sei qual foi a voz que ele ouviu. Espiritualmente eu sei qual foi o Senhor que ele viu, onde há justiça e paz. E por isso ele foi. Isso quebranta você? Porque às vezes a gente lê a Bíblia e a gente acha que isso ficou no passado.
Depois de 6 anos, 2 outros missionários se juntam a William. Você sabe o que aconteceu? Quando ele desceu daquela embarcação, ele já sabia falar o bengali o suficiente para se comunicar com o povo nativo. É Deus, irmão. Quando você ouve a voz de Deus, quando você olha para Deus, os milagres sobrenaturais começam a acontecer. Você precisa crer nisso, porque em 4 meses no navio não é possível aprender um idioma, mas ele aprendeu e desceu e cumpriu sua missão. Depois de sua morte, William Carey, junto com esses 2 missionários, tinha plantado 26 igrejas na Índia. Ele tinha fundado 126 escolas, das quais haviam mais de 10.000 alunos. Por influência de William Carey na Índia, o costume sati foi erradicado. Você sabe o que era isso? A viúva era queimada junto com seu marido no seu sepultamento. E por causa da pregação de paz, de justiça, esse costume foi erradicado para a glória de Jesus, não de William Carey. Ele fundou a primeira missão médica na Índia. Irmãos, ele produziu gramáticas e dicionários que são usados até os dias de hoje em alguns lugares. Alguém que nunca colocou o pé na universidade. Ele traduziu a Bíblia para o sânscrito, bengali, marathi, telugu. Você nunca nem ouviu falar, né? Mas são 44 idiomas. A ponto de mais de 20 anos depois de sua morte, um missionário no Iraque usar uma de suas traduções bíblicas para falar do amor e da justiça, da paz e a justiça que se beijaram, e anunciar Jesus Cristo e cumprir sua missão. Quem você ouve? Onde estão seus olhos? Que você possa ouvir a voz do seu Senhor que te chama, que te salvou, que te transformou e que te comissionou para uma missão. Que você olhe para o rosto daquele que sofreu por você, que morreu na cruz, mas que te espera para a glória eterna, e que Ele te use e que Ele te abençoe. Amém. Paz do Senhor Jesus seja com todos. Você podia fechar seus olhos e orar a Deus. Esse salmo que fala de um encontro de graça e verdade, de um encontro de céu e terra, de um encontro de graça e justiça, e só em Cristo é que há essa reconciliação. Por isso temos que pregar Cristo, por isso temos que semear Cristo diante das nações. Então, eu queria que você fechasse os olhos e orasse, e colocasse sua vida diante de Deus, perguntando: Deus, como eu posso ser usado melhor pelo Senhor para esse ministério da reconciliação, como disse o apóstolo Paulo, que foi dado à igreja de Cristo Jesus. Ele nos confiou o ministério da reconciliação. O ministério é de Jesus, mas foi confiado a nós. E Deus quer te usar de alguma forma especial. Deus quer te usar de alguma forma frutífera na obra dele. Então você podia orar a Deus perguntando: Senhor, como o Senhor pode me usar mais? Como o Senhor pode me usar melhor? Como eu posso frutificar mais para a tua glória, para o teu reino? Como eu posso ser mais útil, Deus, nas tuas santas mãos? Eu quero servir, eu quero frutificar, eu quero ser bênção, eu quero semear tua palavra. Você teve aqui um testemunho fantástico de um dos maiores missionários da história do Evangelho, um dos heróis da fé. Podia perfeitamente estar ali em Hebreus 11.
Mas a narrativa de Hebreus 11 já tinha se encerrado ali naqueles dias. Mas a história de Hebreus 11, de um povo que vive pela fé, não encerrou, continua. E nós somos parte dela. E agora é o tempo, é a agenda de Deus para mim e para você. Então, nós precisamos orar e pedir: Senhor, nos use em nome de Jesus. Vamos falar com Ele. Pai, em nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, é que nós nos colocamos em Tuas mãos e queremos ser esses agentes do Senhor espalhados pela terra, para semear a Tua pregação, para falar da Tua paz, da Tua justiça. Oh Deus, vivemos num mundo em que paz e justiça são irreconciliáveis, mas em Jesus, sim, há harmonia, há perfeita harmonia entre paz e justiça. Elas se beijam, elas se encontram, elas se unem. Ó Deus, só em Jesus que verdade e graça se unem, Deus. E aí nesse evangelho do Senhor queremos pregá-lo, queremos semeá-lo. Ah Deus amado, tantas forças contrárias a esta verdade, a esse evangelho, mas nós cremos nele e queremos disseminá-lo no mundo, porque entendemos que é nele que a reconciliação acontece. Porque sem reconciliar com o Senhor não há equilíbrio na vida, sabemos disso, meu Deus. Então, Pai, nos usa para semear, para pregar. Faz de cada um que aqui está missionário do Senhor, faz de cada um que está na internet missionário do Senhor, agente do Senhor nessa terra. Pai, usa-nos na Tua obra, dá-nos ardor, fervor missionário, dá-nos fidelidade missionária, é o nosso desejo sincero em nome de Jesus, Senhor Santo. Amém, Pai, amém. Queridos, vamos cantar um hino. Esse hino é uma oração, esse hino é um pedido que Deus nos faça vasos de bênçãos, instrumentos de bênçãos, agentes de bênção nas mãos de bênçãos nas mãos de Deus. Enquanto nós cantamos este hino, você tem a oportunidade de trazer teu dízimo, trazer tua oferta. E nesse mês de agosto, a oferta especial que a gente pode dar é para missões. São ofertas, se você colocar missões, aí nós vamos destinar para o GAN, para abençoar nossos queridos missionários. Nós temos vários desafios de nossos missionários, vários deles. Essa semana o pastor Giancarlo mandou os vídeos, as fotos, da inauguração dos tanques de água lá no norte do Iraque, uma região árida, seca. É um dos missionários que temos, nos quais temos investido, com os quais temos tido parceria. E que coisa linda, aqueles tanques enormes para abastecer de água pessoas que não têm água para fazer o básico de casa. Não tem água para fazer o básico de casa. Mas Deus nos tem dado graça de participar com o pastor Jean lá no Iraque, levando água para pessoas necessitadas, e a partir da água, a água da vida. Então vamos ficar de pé, vamos cantar esse hino. Enquanto cantamos esse hino, você traz teu dízimo, como você tem feito fielmente. Traga tua oferta missionária, se Deus moveu o teu coração para investir algo a mais em missões esse mês de agosto. Você que está na internet pode fazer a transferência. Se você fizer a transferência de oferta missionária, você precisa mandar o comprovante dizendo assim: isso aqui é oferta para missões, que aí nós separamos para direcionar para a questão de missões. Se você mandar sem identificação, aí cai na arrecadação geral da igreja. Quando você carimba uma oferta para ação social, para missões, ela vai para essa destinação, mas você precisa mandar o comprovante identificando para a gente que esse valor é para esta causa. Vamos cantar e ora a Deus pedindo: Senhor, me use, eu quero ser um vaso de bênção em Tuas mãos.
queridos. Vamos orar consagrando esses dízimos e ofertas. Pastor Leonardo, vem cá, ora. Temos um pedido de oração da Regiane Quintana pelo avô, pai, está enfermo, o pai que está enfermo, uma situação grave aí com Covid. Vamos pedir a Deus que intervenha na vida dele, na vida de outros que estão em lutas, aflições. Deus estenda a sua mão poderosa e derrame graça em nome de Jesus. Santo e maravilhoso Deus, eu quero em primeiro lugar te agradecer a oportunidade que temos, ó Deus, pelo privilégio que temos de trazer à frente dízimos e ofertas. Que no nome de Jesus o Senhor crie em nós a cada dia um coração mais generoso, um coração comprometido, ó Deus, com a sua obra. Que possamos entender, ó Deus, que tamanho privilégio é ser portador da sua mensagem, mensagem de paz, mensagem de justiça. Que o Senhor nos use poderosamente, ó Deus, para que nós possamos levar a sua mensagem àqueles que sofrem, ó Deus, àqueles que estão distantes do seu amor. Quero te pedir, ó Deus, por cada valor que foi trazido aqui à frente. Nós não sabemos quanto entramos, ó Deus, mas queremos pedir que o Senhor multiplique, ó Deus, e que cada centavo trazido aqui à frente, ó Deus, se multiplique de tal modo a fazer com que o seu reino avance, Deus, na nossa região, com os nossos missionários. Que o Senhor abençoe também aqueles irmãos, ó Pai, que estão impedidos por conta dessa crise financeira, Deus, de trazerem ofertas, dízimos, Deus, que no nome de Jesus a sua provisão os visite, que o Senhor abra oportunidades, dê a eles criatividades, que no nome de Jesus o Senhor os abençoe muito, ó Pai. Quero te pedir, ó Pai, também por aqueles que estão padecendo, ó Deus, de alguma doença, algum mal, que no nome de Jesus o Senhor os visite. Lembro em especial dessa querida irmã nossa que pede pelo seu pai, que a sua cura, Deus, que a sua misericórdia esteja sobre aquele leito, e que no nome de Jesus, ó Pai, ali haja restauração, bem como, ó Deus, na vida de cada um daqueles irmãos que nesse momento estão sofrendo, ó Deus, tanto por conta do Covid ou por qualquer outra doença. Que no nome de Jesus a sua cura esteja sobre eles e o seu conforto esteja sobre cada uma dessas famílias. No nome de Jesus, amém. Bem, queridos, podem assentar-se. Antes aqui só de darmos os avisos finais e encerrar, queria convidar o pastor Tom para estar aqui à frente, a Alba. Dia 29 de junho, o pastor Tom fez aniversário, mas ele estava de resguardo. Tinha ganhado lá o Caleb, estava de férias, aí emendou licença paternidade com férias para ajudar a Cíntia. E a SAF sempre entrega um presentinho para os pés pastorais. Edneuza sempre nos lembra aqui, né? Conformosos são sobre os montes pés dos que anunciam as boas novas, dos que pregam esse evangelho de Cristo Jesus. E a SAF, aqui representada por nossa irmã Alba, entrega então um presente de aniversário. Está em tempo, a gente aceita presente de aniversário, até o outro próximo aniversário, aí pode começar o novo, mas até lá. Mas aí o pastor Tom estava impedido de estar, né, na igreja, mas hoje, como está aqui na sua volta, né, além das agendas aqui de férias e tudo, né, pastor Tom, quando voltou de férias, ele atende pela manhã a nossa congregação hispana que faz o culto em espanhol, que aliás, hoje é aniversário da congregação hispana, né? Hoje Jesus está pregando lá para eles. Pastor Jesus, pastor Batista, aqui a Igreja Batista Hispana no Brás, está hoje ministrando lá, pastor Tom na escala aqui conosco. Então Deus abençoe, parabéns por mais um ano de vida, Deus multiplique os anos, as alegrias, paz. Louvado seja Deus por sua história, pelos frutos que o pastor Tom tem dado aqui entre nós, né? Que alegria poder tê-lo enviado ao seminário hoje, pastor formado, em preparação aí, ardendo o coração, para ir para a Bolívia. Logo a turma fala assim, não vai não, pastor, mas ele fala, vou sim. Então tá meio igual o William Carey, né? Não vai, vou, vai, não, vou. Então, mas hoje o pastor Tom tem ministrado aqui no Ministério Hispânico, né, liderado o Ministério Hispânico da igreja e também liderado a revitalização da Igreja Presbiteriana de Vila Esperança, aqui no bairro que adotamos para revitalizar. Ele tem sido bênção lá, tem revitalizado do prédio ao povo. Alba, ora pelo pastor Tom. Senhor nosso Deus e Pai,
Mais uma vez estamos na Tua casa, Senhor, felizes, louvando, bendizendo o Teu nome. E hoje em especial, Senhor, agradecendo a vida do pastor Tom, ó Pai, um escolhido Teu, Senhor, para proclamar as verdades da Tua palavra, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus que o Senhor o leve aonde o Senhor programou para que ele estivesse, Senhor. Nós conhecemos o desejo do coração do pastor Tom e nós confiamos, ó Pai, que o Senhor estará confirmando esse sonho. Mas se não for assim, nós sabemos que o Teu servo vai ouvir a Tua voz acima de todas as outras vozes, Senhor. Abençoe a vida do pastor, da Cíntia, da Luísa, do Caleb, Senhor. Cuide dessa família, ó Pai, com a Tua proteção misericordiosa, Senhor, para cada dia mais eles servirem a Ti com alegria no coração, Senhor. Abençoe também, Senhor, a todos os nossos queridos irmãos aqui da nossa igreja, ó Pai, e esteja presente conosco, Senhor, nos fortalecendo e nos conduzindo segundo o Teu querer. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Álcool gel na mão, que pegou no mesmo microfone que eu, pronto. Deus abençoe. Vamos lá, agora tem a unção do álcool gel em tudo, né? Então, o tempo todo. Mas é benção. Recurso que dá para a gente evitar algumas questões complexas, tá certo? Queridos, só uns avisos e nós vamos fechar. O que começa agora? Que palavra começa agora, tá certo? Nós vamos fechar aqui a transmissão, na sequência o Que Palavra. Quem aqui já se inscreveu no Que Palavra? Quem não se inscreveu no canal do Que Palavra? Agora. Assim que começar, você já vai lá e se inscreve, tá certo? É proibido não se inscrever. Nos ajuda aí a subir, né, os inscritos lá no canal, tá ok? Então, essa palavra de manhã foi boa? Abençoou seu coração? Então, a segunda tarefa, qual é? Compartilhar. Compartilha. Se você, no canal da igreja, eu nem vou perguntar se você já está inscrito. Com certeza está. Então, aí você compartilha também. Amanhã, à noite, conexão com Deus. Olha lá. Verdade, a verdade sobre nossa luta contra Satanás. Não é o luto contra Satanás, que se Satanás morresse a gente nem faria luto, faria festa, né? Tá lá o luto, mas a nossa luta contra Satanás, a verdade sobre a luta que enfrentamos contra nossos adversários. Então amanhã, conexão com Deus, você ajuda a semear também, ajuda aí espalhar, tá certo? Coisa boa, você tem que compartilhar. Queridos, também aqui uma informação importante. Você que não é membro da igreja, gostaria de ser membro. Você que está visitando hoje, você pode fazer contato com a Dani, o Rogério, são os nossos irmãos da integração. E agora, pela manhã, eles estão iniciando a classe de preparação para novos membros. Então você pode também se conectar com eles, tá certo? E aí, o link está aí no chat, você tem um link, você pode conectar com eles, aí eles vão dar para você as instruções. Nós vamos já começamos, né, o treinamento, a preparação aí pela internet. Você tem a sala virtual e você pode, pelo link, está aí no chat, você pode se conectar com eles. Quando terminar aqui, eles vão instruir, vão orientar você em como você se torna membro da igreja, mesmo aí nesse tempo de pandemia. A última coisa aqui, para fechar, domingo que vem é o primeiro domingo do mês, é o domingo de ceia. Então, como nós vamos fazer domingo que vem? Como fizemos domingo passado? Você pode vir 9h30 da manhã, tem a ceia do Senhor. Você pode vir depois agendar no horário da tarde. 17 horas nós teremos um culto e 19 horas teremos outro culto. Então, a ideia é que o maior número de pessoas possa vir, mas espalhado ao longo do dia. Tá certo? Para não termos uma aglomeração maior. Então, nós vamos aumentar um culto, 5 horas da tarde. Você tem um culto às 17 horas, um outro culto às 19 horas. Todos eles com ceia do Senhor. Então nós teremos ceia do Senhor o domingo inteiro. Tá certo? Se você não acha que está inseguro de vir em qualquer um dos três, aí você agenda no meio da tarde. Tá certo? Você pode mandar no WhatsApp, na secretaria e agendar. Ou então, você vem, né, num dos três aqui. 17 horas,
especialmente ali, né, você que está em grupo de risco, 17 horas, temos aqui um espaço especial para colocar bem separado uma da outra, pessoas do grupo de risco, tá ok? Então você entra, higieniza a mão, usa máscara, não abraça ninguém, não pega na mão de ninguém e vai embora feliz da vida, não vai contaminar, tá certo? Tome os cuidados. A nossa hashtag é tome cuidado, se siga, não é fique em casa. Esse negócio de ficar em casa, o povo morre em casa. Então, pega a doença em casa, tá certo? A hashtag é tome cuidado, seja inteligente, seja cuidadoso, seja criterioso. Quando dá as esquecidas assim, segurem algo que outra pessoa pegou, higieniza a mão. Então é só isso. Esse negócio, o povo faz muito barulho, faz uma tempestade gigantesca, mas tudo que temos que fazer é ser inteligentes e ter cuidado, ter cautela e mudar. Isso não é para agora, é para bastante tempo, teremos que manter os cuidados, tá joia? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma coisa de improviso aqui. Eu vou apertar aqui o pastor Tom, o pastor Juliano, a banda. Cadê a banda? Vem cá. Nós vamos terminar cantando Quão Grande é o Meu Deus. E aí, vocês combinam. Vamos cantar em inglês, espanhol e português. Pastor Juliano, Tom, nós é a turma versátil, não é? Internacional. Hoje à noite ainda falamos sobre missões, mas hoje à noite também é um culto de aniversário do Coral João Calvino. Então, nós vamos fazer um louvor aqui trilíngue para fechar essa manhã com uma palavra missionária tão desafiadora para nós, não é? Uma palavra tão desafiadora para nós. Então nós não podemos fechar de forma diferente. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. E aí depois dessa canção, o pastor Juliano impetra assim a bênção e nós nos despedimos. Aliás, o pastor Juliano dá a bênção em inglês, o pastor Tom dá em espanhol e eu dou em português. Pronto, pelo menos em português a gente fala bem. Trembles at his voice. Quão grande é o meu Deus, e cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Começo e el fim, começo e el fim. La Trinidad en Dios, la Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Todos
você quiser, querido. How great! How grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Quão grande Cuando Elohais Shirkikato Elohai Kod Echad Yireh Kikato Aleluia. Ainda foi até um hebraico de lambuja para você, não é? Quando você aprende a falar quão grande é o nosso Deus. Todos precisam saber quão grande é o nosso Deus. Vamos nos despedir com a bênção, pastor Léo. Deus derrame graça, bênção sobre cada um em nome de Jesus. Primeiro em inglês, então. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of our Father and the blessing, the presence, the fellowship of the Holy Spirit be with you all here and in all the earth in Jesus' name. Yivarechecha et Adonai veishmerecha, Aer Adonai panav elecha veichunecha, Issa Adonai panav elecha veyashem licha, Shalom. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, hermanos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus, o nosso Pai, que a consolação, a comunhão, dons e ensinos do Espírito Santo de Deus sejam conosco, irmãos, hoje e para todos sempre. Amém.